Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar sobre o dia específico quando Deus ele me mostrou o espírito da sujeira, deixa eu arrumar aqui, quando ele me revelou o espírito da sujeira. Como é que foi esse dia? O que que eu estava fazendo? Eu quero falar aqui um pouco sobre esse dia em específico, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Então, nesse vídeo aqui, eu quero falar um pouco sobre isso, sobre esse dia em específico, quando Deus ele me mostrou, quando ele me revelou o espírito da sujeira. Já faz algum tempo, já faz alguns anos, para ser bem precisa, já faz alguns anos que Deus havia me entregue o ministério da palavra, porque eu entendo que é um ministério. Eu não entendia nada da Bíblia, eu tinha medo do livro do Apocalipse, e eu me lembro de algumas orações que eu fazia na época, e ali eu pedi ao Senhor para Ele me ensinar a palavra. Eu via tantos pregadores pregando, e ali, irmãs, aos poucos, eu ali também me dedicando, Deus foi me dando, me ensinando a falar dele, e até hoje Ele está me ensinando, eu estou aprendendo a falar do próprio Deus, a falar de Jesus. Até hoje eu estou aprendendo a falar dele. Mas existiu uma época na minha vida em que, há muitos anos atrás, isso foi bem lá atrás, começaram-se a surgir muitos convites para pregar fora, para pregar em igrejas, para pregar em congressos de mulheres, aqui mesmo na minha cidade. Eu ia em um lugar, ministrava, e lá tinha outras pessoas, e eu quero aqui dizer que eu não congregava nessa igreja que eu congrego hoje. Naquela época eu congregava na Igreja Batista do Calvário, eu não congregava na igreja que hoje eu congrego na Igreja do Nazareno, e eu não pertencia a essa igreja ainda, mas antes eu era da Igreja Batista do Calvário. E ali, irmãs, daquela ministração, daquela pregação, surgiam vários outros convites. Eu tenho algumas fotos de alguns lugares, tá lá no Instagram e tá também no Facebook ao longo desses anos lá atrás. Então, pelo fato de ir em alguns lugares, isso me fez com que eu me consagrasse mais ainda, porque eu buscava em Deus a revelação daquilo que Ele queria falar para com cada igreja, porque ninguém conhece mais a fundo a igreja do que o próprio Deus. Então eu tinha que me consagrar, fazer muitas consagrações, buscar muito ao Senhor, buscar muito a Deus, em Deus, qual era a palavra revelada, o que Ele queria que eu falasse para cada igreja. Irmãs, cada igreja, ela é diferenciada, viu, irmãs? E foram muitas igrejas, igrejas da Assembleia de Deus, do Campo de Madureira, Belém, Igreja Batista, Batista Renovada, Batista Pentecostal, Batista Tradicional, Tradicionalíssima, né? Então ali também eu já levava a palavra, mas de uma forma assim mais clássica, mais tradicional, até para não ferir as normas da igreja. A gente precisa ser educado, né? Na casa onde Deus ele nos leva. Então, sempre procurei respeitar, né? Igrejas, comunidade evangélica. Então, assim,
Deus foi nos levando através da graça e da misericórdia. O que me chama a atenção ao longo, né, daqueles anos passados é que eu nunca pedi para pregar, mas os convites vinham, eu anotava, eu tinha uma agenda para eu não me perder. E algumas vezes até sair daqui do estado para ir em outros lugares que Deus nos levou. As irmãs, né, enviavam as passagens de ida e volta e estadia. Então, assim, foi um período de muita consagração. E eu jejuava muito, ia muito para os montes. Hoje já não faço esse tipo de pregação. Eu não tinha o canal. Eu não tinha, acho que nem um grupo de oração no WhatsApp. Porque antes desse canal eu tinha um grupo de oração no WhatsApp. O nome do grupo era Grupo de Oração. Nessa época eu não tinha nem esse grupo, irmãs. Eu era da Igreja Batista do Calvário. Eu tinha saído de uma igrejinha que fechou, que foi lá onde eu aceitei Jesus. A igrejinha fechou. E Deus me levou para a Igreja Batista do Calvário para amadurecer, crescer, né, mais em Deus, na palavra. Desenvolvimento de alguns dons, né, espirituais. Lá era a Igreja Batista Pentecostal. Então, irmãs, nesse período eu precisava me consagrar muito, porque cada igreja há algo que Deus ele precisa tratar. Então, nada como o Espírito Santo, o próprio Deus, ele sabe qual é a realidade da igreja, qual é o tipo de alimento que aquela igreja ela precisa receber. Então, eu mergulhava muito na oração, na palavra, no jejum, nos montes e pedia muito a Deus, né, para que Deus ele... Foi o período do cabelo liso, meu cabelo não era assim, mas não era assim, né? Eu já nem sabia mais como é que era meu cabelo, esse aqui é meu cabelo mesmo natural, irmãs. Natural, eu nem sabia mais como é que era meu cabelo de tão progressiva, né? Que eu usava, foi naquela época. Tem algumas fotos lá no Face, lá no Instagram também eu coloquei algumas fotos dessa época lá atrás. Então, irmãs, alguém pode me perguntar, oi, irmã Raquel, hoje você é assim? Não, irmãs. Hoje eu ministro somente onde Deus ele me colocou, lá na Igreja do Nazareno, pela graça e misericórdia, Deus nos colocou lá com 2 trabalhos, né, de oração e consagração. Então, nós estamos lá e eu fico aqui no YouTube, levando a palavra para todas vocês. Após esse vídeo eu vou estar ministrando aqui uma palavra. E Deus, ele é muito sábio, né? Então, irmãs, foi assim um período de um trabalho intenso. Então, isso exigia do meu espírito uma disciplina espiritual muito rigorosa, de não comer certas coisas, de não sair para certos lugares. Eu tinha os horários específicos de oração, era jejuns, era muita consagração, irmãs. Não comia qualquer tipo de comida. Eu já falei aqui no canal que eu fui repreendida pelo Senhor na época. Então, assim, mas foi um momento de uma intensa busca do Senhor. E assim, mais assim, para o ministério da palavra, para Deus me guardar, para Deus me levar. Porque não é fácil, mas cada bairro, cada localidade que você vai pregar, as pessoas muitas das vezes olham o glamour da coisa, olham a posição onde Deus te coloca ali na frente, mas não é isso tudo, irmãs. Quando você vai em um lugar, você precisa estar em oração, consagração, para não sofrer retaliação do inimigo, para não sofrer intervenções no meio do caminho, assaltos, roubos, retaliações do inimigo, porque ele não quer que nós venhamos a levar a palavra. Ele quer que as vidas ali fiquem sedentas, no sentido assim, né? Embora era festas, congressos de mulheres, festas. Então, irmãs, há o principado, a potestade que atua naquele lugar. Então, se você não tiver revestido ou revestida, passa a prova, passa a luta. E você não consegue alcançar
aquilo que Deus ele tem para falar para a igreja. Tem isso também, viu? Quanto mais regada na oração for a igreja, melhor a fluidez do Espírito naquele lugar. Quanto mais oração tiver ali naquele lugar, naquele recinto, maior será o canal, a fluidez. E o ministro, né, a pessoa não pode ficar contando com isso, ele precisa ter ali o alimento, a semente de Deus, né? Então, irmãs, eu estava assim, muita busca, um processo de muita busca. E eu me recordo que era um dia de semana, um dia de terça-feira, eu orando pelo ministério, orando pelo meu revestimento, orando para a igreja. Até em época de carnaval também eu ministrei para retiro de jovens. Então assim, mas foi um período de muito trabalho, viu, irmãs? Período de muito trabalho mesmo, muito trabalho. No sentido de sair mesmo. E eu me lembro uma certa feita, né? Eu tô me lembrando aqui desse relato antes de eu entrar, né, no testemunho. Teve uma época, irmãs, que todos os dias, pela graça de Deus, todos os dias eu estava com agenda, todos os dias com agenda, todos os dias. E eu me lembro que eu estava assim ministrando os 15 dias direto, todos os dias eu falei para o Senhor, eu quero um descanso. E ali, irmãs, vi uma viagem lá para a Igreja Batista da Lagoinha. Deus me levou, ganhei uma passagem, né? Um congresso lá de mulheres. E eu fui lá para sentar e ser ministrada. Mas por que, irmã, que você estava cansada? Irmãs, a pessoa que ministra, a pessoa que prega, no mundo espiritual, ela está ali lutando, viu? Muita gente acha que pregação é só ir lá na frente, pegar o microfone e falar. Não, irmãs. A pessoa que ministra, né, que prega, os pastores, as pastoras, o missionário, a missionária, os membros, quem prega, quem ministra, né, lá na frente, a pessoa, irmãs, tá ali no mundo espiritual, batalhando, guerreando mesmo com a espada. Então há uma fadiga, há um cansaço, viu, amada igreja? Não se espante, porque é assim mesmo que acontece. Ali é uma batalha travada no mundo espiritual e a pessoa que está ali ministrando, ela está mesmo lutando e guerreando. Então isso traz, assim, um cansaço, uma fadiga pelo trabalho espiritual e pelas almas, pelas vidas, para que a palavra tenha endereço certo ali. Então, irmãs, nesse dia eu me lembrava que eu só estou assim te situando qual era o meu contexto na época. Eu não estou contando aqui para me vangloriar, não. Eu só estou te situando em todo o contexto da época. Hoje eu estou em outro cenário, hoje eu estou em outro momento. Hoje eu não prego mais assim fora. Salvo algumas exceções, viu, irmãs? Hoje é bem diferente, né? Muito diferente hoje a realidade. Então, que aquele período lá de trás serviu muito de arcabouço para o que eu estou vivendo hoje, viu, amada igreja? E eu sou muito grata a Deus, porque Deus ele trabalha de forma sábia. Então, ali era um momento de muita busca, de muita consagração, né? Eu me trancava no meu quarto, era muitos jejuns, né? Eu me lembro uma certa feita que eu fui pregar uma igreja em Miguel Couto. Esse dia também foi muito especial. Eu fiz um jejum doido, né? Um jejum de palavras, irmãs. E aquele jejum me impactou tanto, tanto. Com a revelação que Deus me deu, que eu faço um jejum de palavras para você começar a discernir quando que é a sua voz, quando que é a minha voz e quando que é a voz do diabo. Mas aquilo me impactou, foi 7 dias de jejum de palavras. Eu só falava assim o necessário, o essencial. Irmãs, foi muito maravilhoso aquele jejum.
E eu sinto a presença de Deus aqui porque Deus agiu tremendamente naquele culto, né, das mulheres lá. Foi em Miguel Couto, eu lembro dessa igreja, irmãs. Eu lembro de todas as igrejas que Deus me levou na época. E, irmãs, foi uma glória muito grande, né? Foi sobre Ruth. E depois eu voltei lá nessa igreja, né? Depois Deus preparou uma segunda ida lá e já era um templo novo, enfim, mas então era um momento assim, irmãs, de muita intensidade. E eu me lembro que eu orando pelo ministério, orando pela minha vida, orando pelo revestimento, orando para Deus falar comigo o que Ele queria que eu transmitisse às igrejas, à igreja que eu estava indo, né? Era um dia, se não me engano, era uma terça ou uma quarta. E eu aqui, né, nesse local aqui onde eu estou, né? Tem um cantinho ali que eu oro. E ali, minhas irmãs e meus irmãos, eu comecei a orar aqui, né? Eu estava em pé orando e estendendo as mãos. Aí, do ministério, eu fui orar pela casa. Eu não sabia nada disso, negócio de sujeira. Já estava assim um pouco meio desconfiada, mas eu não tinha total clareza, né? Desse mundo em especial, né? Da sujeira, da bagunça, da desordem, de tudo que eu falo aqui no canal. Mas eu já estava assim desconfiada que algumas coisas precisavam mudar, mas eu não sabia o que. Olha só, irmãs. Não sabia por onde começar, onde é que estava. E ali, minhas irmãs, meus irmãos, eu comecei a orar por mim, pela casa, primeiro pelo ministério, pelo revestimento, pela minha vida, aí comecei a orar por esse lugar aqui, pelo quintal, pela casa, pela caixa d'água, pelo muro, por tudo que tem aqui, irmãs, por tudo que tem aqui nesse lugar, tudo que tem aqui nesse lugar, aqui onde eu moro, né, alguns anos. E eu comecei a orar e comecei a estender as minhas mãos e falar, Senhor, toma esse lugar nas tuas mãos, vai de encontro, repreenda todo mal. E comecei a orar pelo quintal. E eu achei estranho porque eu nunca havia orado pelo quintal. Pasmem todos vocês, eu era assim mais focada em mim, no ministério, no revestimento, no livramento, na palavra, o que Ele queria me revelar. Orava pelos meus familiares, orava pelos meus amigos de oração na época, orava pelo meu pastor na época, né? Hoje eu continuo orando, mas eu oro pelo meu pastor, onde eu congrego, a esposa dele. Então eram assim, orações assim, Deus suprir as necessidades, Deus suprir, Deus entrar com o agir dele. Eu não tinha canal, não tinha nada disso, irmãs. Era uma vida assim, totalmente voltada para o ofício da pregação e da ministração da palavra. Então ali, irmãs, o que aconteceu nesse contexto que eu estou falando aqui para vocês? No espírito eu fui inclinada a orar pelo quintal. Eu comecei a orar pelo quintal, achei estranho, mas deixei o fluir do espírito. Na oração, às vezes, pode acontecer isso, viu, amada igreja? Você começar a orar por coisas nas quais você não havia se atentado a orar antes. E aqui eu quero te dar uma sugestão. Mergulhe e vai para onde o Espírito te direcionar. Porque, na verdade, nenhum de nós sabemos orar, mas é o Espírito quem discerne, é o Espírito que interpreta, que leva para o Pai. E ali, mas eu comecei a orar pelo quintal e achei estranho, nossa. Eu orando e na minha mente, nossa, estranho, nunca orei pelo quintal. E comecei a orar pelo quintal e orando pelo quintal. E ali nessa oração, irmãs, pelo quintal, eu me voltei e dobrei meu joelho. Eu estava em pé, assim, de mãos estendidas. Senhor, toma esse quintal, toma esse telhado, eu não quero demônio nenhum sentado aqui nesse telhado, eu não quero demônio nenhum sentado nesse muro. Comecei a orar e comecei a ir, né? A deixar fluir. Irmãs, quando o momento, na hora, ali, eu fui inclinada a dobrar os meus joelhos. E quando eu fui dobrar os meus joelhos, amada igreja, quando eu fui dobrar ali os meus joelhos, comecei a orar. Senhor, repreenda, passa com a tua vassoura de fogo.
Retira tudo que não provém de ti deste quintal, repreenda toda sujeira. Mães, o quintal não é o que é hoje. Hoje, eu ainda preciso fazer algumas melhorias, mas da forma como era antes, melhorou 90%, né? Esses outros 10% é mais assim, né? Mais outras coisas, mais assim, mas uma melhoria assim da água para o vinho, tanto de energia quanto de espaço. E ali, irmãs, quando eu dobrei meu joelho, comecei a orar, comecei a falar com Deus, Senhor, repreenda tudo que está escondido, tudo que está no oculto. Aí Deus me levou na oração pelo oculto. E ali, irmãs, eu fui falando com Deus, e quando de repente, né, Deus me deu aquela visão. E de vez em quando, viu, irmãs, eu tenho algumas visões, viu, amada igreja? De vez em quando Deus me dá algumas visões. Naquela época, muito mais, né? Hoje já nem tanto, mas ainda Deus me dá. E ali eu pude contemplar, né, uma senhora idosa, uma velha, com os cabelos todo para o alto, tinha lá um lenço, né, todo sujo, tudo esquisito, mas o restante do cabelo tudo pro alto, desgrenhado pro alto. Uma saia velha toda rasgada, cuidado com roupas rasgadas, viu? Uma blusa toda furada, rasgada, suja. Aquela característica mesmo assim de mulambo, sabe? Aquele negócio sujo, encardido. Igual roupas de pessoas que vivem em situações de rua. E assim um chinelinho, um sapatinho, agora eu não lembro se era um chinelo, um sapato também tudo sujo, tudo velho. E ela estava assim com uma trouxa, era um pano, né, um lençol todo feio, todo sujo. E ali tinha uma trouxa assim, né? Tem a imagem do Papai Noel, que ele carrega aquele saco de presente, né? Então ela estava carregando assim um saco, mas era de uma trouxa de roupas que tinha ali naquele saco, que era um lençol amarrado. E ali ela indo para aquela casinha. Um aspecto horrível, irmãs. Horrível. Horrível. E ali naquela visão, Deus me deu um discernimento, porque algumas visões sobrenaturais, né? Algumas situações, Deus já nos dá o discernimento, Deus me dá o discernimento, salvo algumas exceções em que eu não tenho discernimento, mas ali, irmãs, Deus me deu discernimento. Deus me dava, né, que era o espírito da sujeira, o demônio da sujeira, o espírito mau, da sujeira, da miséria, de situações como essa, irmãs. Estava atuando aqui nesse quintal. E já havia muito tempo que estava atuando. E a visão que Deus me dava, ela indo para essa casinha, porque tinha uma casinha que ali era colocado tudo quanto é quinquilharias, coisas quebradas, ferramentas, coisas assim, irmãs, né? E eu me lembro que aconteceu até um episódio que eu tô me lembrando aqui agora. Então aqui é muito grande, viu, irmãs? Aqui tem muitas árvores. E aconteceu um episódio aqui no passado onde até uma cobra foi para lá, para esse lugar, né? Uma cobra, né? Uma serpente foi para essa casinha. E digamos assim que foi a sorte, né? Que tinha uma moça aqui trabalhando e tinha uma enxada lá nessa casinha. A moça foi rápida, aquela moça foi usada por Deus. Ela pegou a enxada e pá, cortou aquela cobra, né? Você vê que tudo de ruim estava ali naquela casinha. Até me lembrei agora desse evento que aconteceu. Ela foi rápida. Mas como esse animal ele é rápido, né? E o bicho foi assim, pra lá, ela foi, pegou a enxada e pá, e cortou ali, né? Aquele animal.
E então, assim, são situações, irmãs, onde marca hoje aparece mais isso, não, hoje não aparece mais isso, né? Hoje não aparece, não aparece. E ali eu tive essa visão e Deus me deu o discernimento que aquela entidade, voltando aqui, ela estava se alimentando aqui no quintal, o que estava alimentando aquele mal aqui no quintal era aquela casinha. E ali eu orei, falei com Deus, pedi ao Senhor graça. E um outro dia eu peguei o martelo, né? Ou na semana seguinte, alguns dias depois, eu fico pensando como que eu vou agir. Eu não gosto de ir lá e agir assim, né? Eu gosto de pensar em tudo. Vou pegar a ferramenta tal. Eu falei com algumas pessoas, mas não deram crédito aqui em casa. E ali eu fui duramente repreendida pelo Senhor. Deus me falou: o que eu dou para você é para você, não é para os outros, porque eu mostrei para você. Então eu entendi ali claramente que era eu que precisava me posicionar, ir lá e destruir essa casinha. Então, irmãs, foi assim, destruí, tirei, né? Depois as pessoas que não quiseram fazer, né? Amaram o espaço, o lugar que ficou limpo, ficou tudo, né? Tudo limpo. E a partir daquele momento, irmãs, eu percebi algo aqui em casa, né? Na minha casa. Eu percebi uma clareza, eu percebi assim um divisor de águas, onde eu não conseguia comprar nada novo, o dinheiro ia embora, as finanças, né? Só servia assim mesmo para as coisas básicas mesmo, né? Mas não tinha poder de compra de um móvel, de algo assim. Então, irmãs, e ali Deus foi abrindo, com o passar dos meses, até uma tinta, né? Deus nos possibilitou e ali foi melhorando e hoje a realidade é outra. Então eu vim aqui nesse vídeo compartilhar para vocês o dia específico de como que foi que Deus me revelou esse espírito da sujeira. Eu espero que sirva de edificação para a sua vida, para a sua chamada, para o seu ministério, porque eu creio que, irmãs, cada uma aqui tem um ministério. De repente você não dirige consagração na sua igreja, você não seja aí do círculo de oração, talvez você não tenha um ministério assim de pregar, de falar, mas você tem um dos maiores e melhores ministérios, que é o ministério do lar. Então eu contei isso daqui com a intenção de trazer a reflexão e você estar atenta aí na sua casa, no seu lar. Então que Deus abençoe. Antes de finalizar, eu quero aqui fazer uma oração, amém, irmãs? Soberano Deus e eterno Pai, Deus amado, Deus bendito, Deus poderoso, ó Pai, Tu conhece cada mente, cada coração aqui, que está aqui, Senhor. Vai de encontro a cada vida, a cada coração, a cada mente. Vai de encontro, Senhor, a cada chamada que o Ministério do Lar. Eu creio que esse vídeo, Pai, ele tem endereço certo, lugar certo, tem a pessoa certa, Pai. Muito obrigada pela vida de cada irmã, Senhor, que está aqui até esses 28 minutos, Senhor. Eu as abençoo, Pai, com toda sorte de bênçãos, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe e fica na paz do Senhor.